Então vamos lá, irmãos, Hebreus 10, 11 até o 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Amém. Essa carta aos Hebreus, ela esclarece muitas coisas para nós e deixa muito claro a questão do sacrifício de Jesus Cristo. Uma coisa que nos separa de Deus, a Bíblia deixa bem claro isso, é quando nós desobedecemos ao Senhor. É quando nós pecamos contra Deus, então nós nos distanciamos de Deus. E como a Bíblia bem explica, nós já nascemos separados de Deus, porque nós não nascemos bons, nós não nascemos santos, nós já nascemos com o pecado herdado de Adão. Já foi imputado o pecado sobre todos os homens, então o homem já nasce pecador. Nós sabemos disso, a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Então o homem, ele vive separado de Deus. Começando por isso, começando por este pecado que nós já carregamos desde o nosso nascimento. E por causa disso, irmãos, cada dia mais nós íamos nos distanciando do Senhor. Nós íamos errando contra Deus. Até que de repente Deus, de uma forma muito misericordiosa, de uma forma muito graciosa, nos leva à compreensão de que nós realmente estamos errados, de que nós realmente somos falhos, de que nós precisamos mesmo de alguém para nos ajudar. E nós precisamos de alguém que estenda a sua mão e nos socorra. Mas socorrer do quê? Estender a mão para nos tirar de onde? E aí nós abrimos a palavra de Deus e vamos encontrar o que nós precisamos. Não somente o que nós precisamos, mas quem nós precisamos. Quem? Porque se trata de uma pessoa. Se trata de um ser. Nós não podemos, irmãos, viver sozinhos, nem tampouco um segurando o outro. O ser humano não tem a condição de sustentar o outro. Nós não temos condições de ajudar espiritualmente alguém quando nós não conhecemos as verdades do Senhor. Tem muita gente até que tenta confortar o outro. Não, vai lá, força, né? Tenha força. Pense positivo. Acredite em você. Mas todas essas coisas são vãs, inúteis, quando não se conhece a verdade do Evangelho. E o nosso problema, o nosso grande problema, o nosso verdadeiro problema, é o distanciamento de Deus. É quando nós não conseguimos enxergar Deus. É quando nós não conseguimos nos comunicar Deus. E é quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus falando conosco. E eu peço a Deus que Ele fale verdadeiramente conosco. Eu peço a Deus que, com a sua voz amorosa, Ele fale com você, para que você saia daqui se sentindo seguro, não em você mesmo. Eu não digo para você, acredite em você.
Eu não digo para você força em você. Eu digo, acredite em Deus. Acredite na palavra de Deus. Acredite no Evangelho. E aqui está uma explicação muito maravilhosa. Algo que vai resolver o teu problema. Algo que realmente vai mudar a tua vida. E esse evangelho de poder, ele é chamado evangelho de poder porque ele tem poder para transformar tanto gregos como judeus, gentios, povos de toda a terra. E eu digo para você, Deus, ele transforma o coração daquele que ele quer salvar. Ele salva aquele que ele quer salvar. Ele dá nova vida àquele que ele quer salvar. Nós não obrigamos ninguém a crer. Nós não obrigamos ninguém a aceitar Jesus. Nós não obrigamos ninguém a aceitar o Evangelho. Jesus disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então nós pregamos o Evangelho. Nós cremos no Evangelho que nós pregamos. E você precisa crer nesse Evangelho, porque ele é o Evangelho de Deus. Aqui está escrito uma coisa muito importante, porque o escritor de Hebreus, primeiro ele vai falando a respeito dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, e nós já falamos várias vezes sobre isso, e você tem conhecimento a respeito disso, de que quando o homem pecava, o que ele fazia para pecar? Ele não obedecia a Deus. Existe a lei de Deus, e o homem não obedecia a lei de Deus, então isso era pecado e continua sendo pecado. Quando a Bíblia fala não cobiçais, e a pessoa cobiça, então ela está pecando contra Deus, desejando que é do outro, pecando contra Deus. Mentir, né? Enganar os outros, tudo isso é pecar contra Deus. Então a Bíblia condena essas práticas. Por isso veio a lei de Deus. A lei de Deus mostra a santidade de Deus, e a lei de Deus mostra a nossa pecaminosidade, a ponto de nós buscarmos a Deus, buscarmos socorro em Deus, porque nenhum homem consegue ser obediente a toda a lei. Você não consegue ser obediente a toda a lei, eu também não consigo. Então quando o homem desobedecia a lei, quando o homem pecava, Deus deu, vamos dizer assim, Deus deu um esconderijo para esse homem. Deus permitia que ele levasse um animal, um cordeiro, e esse animal era sacrificado, ele era morto por causa do pecado daquela pessoa. Mas segundo o escritor de Hebreus, a morte desse animal, ela não justificava aquela pessoa. Na verdade, a morte desse animal servia simplesmente para a pessoa ter conhecimento do seu pecado, para ela ver a gravidade do seu pecado, que leva à morte. Nesse caso, na lei sacrificial, a morte de um animal. Então Deus estava ensinando o seu povo, através do derramamento de sangue de um animal, que as consequências do pecado, você que está vivendo uma vida de pecado, as consequências do pecado são a morte, ou é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então Deus estava ensinando. Agora, aqui o escritor de Hebreus, ele escreve aos Hebreus depois que Jesus Cristo veio e morreu na cruz. Talvez os judeus não estavam entendendo muito bem, e alguns queriam continuar sacrificando animais, alguns queriam continuar com seus atos religiosos. Então o escritor de Hebreus, ele escreve de uma forma maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica o Evangelho dessa forma. Então nós lemos ali no versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. O que ele estava dizendo para os hebreus? Não convém mais vocês sacrificarem animais, porque o sacerdote que precisa trabalhar todos os dias como sacerdote nos seus atos religiosos, ele nunca pode remover os pecados.
Então aquele sistema sacerdotal do Antigo Testamento, ele servia para que o povo compreendesse a vontade de Deus, para que o povo entendesse que ele era pecador, para que o povo entendesse que um dia viria o Salvador Jesus Cristo, para que o povo entendesse o valor do sangue, que o sangue, ele purifica o pecado. O autor de Hebreus, ele fala que o sangue, no Antigo Testamento, ele mostrava que ele purificava quase todas as coisas, e nós sabemos que o sangue, hoje o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Então, primeiro, logo no versículo 11, é isso que ele está dizendo. Irmãos, não tem nada que nós possamos fazer, nada. Deus não está exigindo que nós façamos alguma coisa para que os nossos pecados sejam perdoados. Deus não está exigindo nada de você. Não, Deus não está exigindo. Ele não está pedindo que você faça alguma coisa, que você pratique um ato de bondade para que Deus olhe para você e perdoe os teus pecados. Ele não está pedindo para que você faça alguma boa obra para que os teus pecados sejam perdoados. Não, não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é pela tua bondade, não é pelo que você faz. Aliás, tudo que nós temos, o que nós somos, né, o que nós temos de bom, se temos alguma coisa boa em nós, é porque o Senhor nos deu. Então a exigência de Deus não é que nós façamos alguma coisa, que nós sejamos religiosos, para que nós tenhamos a salvação. Está muito claro aqui, né, os sacerdotes, eles nunca podem remover os pecados. Nós não podemos remover os pecados uns dos outros. A Bíblia ensina a perdoar, a Bíblia ensina a pedir perdão, a Bíblia ensina a ajudar os pobres, a Bíblia ensina a fazer a bondade. Porém, nada disso tem valor quando se trata da salvação. Para que você entenda isso, você precisa compreender a pessoa de Deus, o ser Deus, o único Senhor, o único Deus. Irmãos, quando logo no início do culto eu falei que nós nos reunimos aqui, estamos diante de Deus. Mas não é só aqui que nós estamos diante de Deus. É bem verdade que aqui é muito gostoso, um clima com a igreja, a gente canta, nós estávamos louvando ao Senhor. Mas você sempre está diante de Deus. Lendo o teu livro, jogando teu futebol, assistindo televisão, na escola, no trabalho, no namoro, sempre e sempre e sempre você está diante de Deus. E eu digo para você, para teu espanto, né, uma coisa que você talvez já saiba, que esse Deus, que nós estamos diante dele, dia e noite, segundo por segundo, esse Deus é um Deus absolutamente santo, puro, sem nenhuma mancha no seu caráter. É difícil de nós compreendermos o que é realmente essa santidade de Deus. É muito difícil nós entendermos realmente o que é essa brancura, esse brilho do nosso Senhor. Nós sabemos que é assim. Nós cremos que Deus é absolutamente santo. Mas às vezes nós não conseguimos entender. Então, entenda isso. A todo momento da tua vida, Deus está com você. Ah, pastor, isso me assusta. Que bom, né? Que bom se isso causa um temor dentro de nós. Deus sempre está te olhando com aqueles olhos santos dele. E saiba de uma coisa: para agradar a um Deus absolutamente santo, é necessário que nós sejamos absolutamente santos. Sabe o que é ser absolutamente santo? É não ter nenhuma mancha na alma, é não ter nenhum pecado contra Deus, é não ter nenhuma mentira, é não ter nenhum desvio de caráter, é nunca ter mentido, é não ter pensamento impuro. Ser absolutamente santo é ser uma pessoa sem uma manchinha em seu caráter. E se você for assim,
Se estiver alguém no nosso meio que seja absolutamente santo, eu digo para você, você não precisa de Cristo. Você não precisa de Jesus. Você não precisa do sacrifício de Cristo feito na cruz. Você não precisa do derramamento de sangue de Jesus Cristo. Você não precisa do sangue de Cristo. Porque você atingiu a exigência de Deus. Se você é absolutamente santo. Porém, irmão, se você não é absolutamente santo, e você não é uma pessoa que obedece 100% os mandamentos de Deus, se você é uma pessoa que acorda cedo, já pecando, esquecendo de dar graças a Deus pela tua vida, pensando em você em primeiro lugar, você já não está amando a Deus em primeiro lugar. Se você é uma pessoa que luta muito pela tua vida, para você ter posses, ter bens, ser feliz, você não está atingindo a exigência de Deus. Se você é uma pessoa que diz, eu posso viver do meu jeito, eu posso cultuar do meu jeito, eu posso viver da forma que eu quiser, você não está atingindo a exigência de Deus quanto à perfeição. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos descobrir, irmãos, uma coisa. Sabe, descubra você uma coisa. Esqueça de todo mundo, esqueça dos 7 bilhões de pessoas que existem nessa terra. Esqueça dos teus amigos nesse momento, esqueça da tua família nesse momento, só nesse momento. Pensa em você, você diante de Deus, você com o teu caráter diante de Deus, você com tudo que você já ofereceu para Deus nessa tua vida, e comece a se preocupar, comece a se desesperar, porque realmente você está diante de um Deus absolutamente santo, altamente justo. Uma pessoa justa é aquela pessoa que pratica a justiça, que comete a justiça e que exige a justiça. Você está diante desse Deus. Não há como se esconder desse Deus. Adão, quando ele pecou, ele tentou se esconder. E talvez ele procurou uma árvore bem grande para entrar atrás. Eva tentou se esconder. Mas Deus encontra os seus filhos, seja lá onde for. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Ninguém. Não, você não consegue. Tudo está no controle de Deus, tudo está no comando de Deus. Então o que Deus fala para o homem, o que Deus ensina para o homem, é o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, é o que o salmista fala no Salmo 57, é o que o salmista fala no Salmo 18, que não há um justo sequer, que todos pecaram, e que você é um desses, e que eu sou um desses. Então, a partir desse momento, se você estivesse vivendo na época do Antigo Testamento, você seria convencido rapidamente de que você é um pecador, e que você precisaria levar um cordeiro, que você precisaria levar até o sacerdote lá no templo, para que esse cordeiro fosse sacrificado por causa do teu pecado. Mas acontece que você não está no Antigo Testamento. Você não está vivendo na época da morte de animais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele já veio. Porque Jesus Cristo,
Ele deixou o seu trono de glória e Ele viveu no nosso meio. Ele se fez homem, verdadeiramente homem. E sabe, irmão, o que Jesus fez nessa terra? Ele fez tudo o que nós não fizemos. Ele fez tudo o que nós deveríamos fazer para honrar a Deus. Jesus deixa o seu trono de glória porque Deus queria nos salvar. Ele queria salvar o seu povo, a sua igreja. Então Ele manda seu Filho em forma de homem. Nós precisávamos de um outro representante, porque o primeiro, Adão, já falhou, e nós falhamos, e todos falharam, e todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Então Jesus Cristo deixa seu trono de glória e Ele nasce da Virgem Maria, Ele se faz homem. E o que Ele faz? Ele honra a Deus, Ele obedece a Deus, Ele se santifica. Ele não tem comunhão com o mundo, mas Ele tem comunhão com o Pai. Ele não tem conchavo com a mentira, mas Ele é a pura verdade. Ele não tem um caráter duvidoso, enganoso, mas Ele tem um caráter santo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele se apresenta diante dos homens e diante de Deus, sem nenhuma mancha em seu caráter, sem nenhuma acusação. E agora, se Deus olhasse dos céus e procurasse um justo, um homem justo, Ele veria o seu Filho amado Jesus Cristo, vivendo no meio de pessoas injustas. Agora, se eu olhasse em toda a humanidade e visse Jesus ali, eu não poderia dizer mais todos pecaram. Eu só posso dizer que todos pecaram para a humanidade em geral, mas não Jesus. Ele não pecou. E sabe, irmão, Jesus Cristo, Ele vai ser morto por você. Jesus Cristo vai ser sacrificado por você. Ele veio para isso. Ele veio para te salvar. Ele veio para que Deus não olhasse mais para você com a ira santa de Deus. Ele veio para receber a ira de Deus em teu lugar. Jesus Cristo, Ele é condenado à morte de cruz. Ele foi morto, verdadeiramente, por causa dos nossos pecados. Jesus agora não era um sacerdote comum. Jesus Cristo, como sacerdote, Ele oferece-se a si mesmo como sacrifício. Irmãos, você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica Jesus como sacerdote oferecendo um animal de sacrifício, para um homem, alguém que chegava até Jesus, Ele matar um animal, não, porque Ele ia oferecer a sua própria vida como sacrifício por nós, em favor de nós, em nosso lugar. Por isso no versículo 12 agora está escrito assim, presta muita atenção nisso. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Veja bem, Jesus, Ele ofereceu para sempre. O autor de Hebreus, ele escreve antes aqui que os sacerdotes, todos os dias eles tinham que fazer o trabalho sacerdotal, eles tinham que apresentar sacrifícios de animais. Agora ele escreve logo no versículo seguinte que Jesus Cristo, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício. Que sacrifício? A sua própria vida.
o seu próprio sangue, a sua própria carne. Agora não era mais passageiro, agora não precisava mais ser feito todo dia, não precisava mais ser feito todo mês, nem todo ano, é de uma vez por todas, porque este sacrifício foi o sacrifício perfeito, de alguém perfeito, do Filho de Deus, sem mancha, sem mácula, sem nada de errado em seu caráter. Aí no versículo 13 está escrito assim: aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Então, claro, Jesus está sentado à direita de Deus e um dia na plenitude vai acontecer isso. Todos, os inimigos de Jesus Cristo vão ser por estrados dos seus pés. Versículo 14: porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Veja aqui, irmãos, essa é uma verdade que você precisa prestar atenção e crer. Você não é salvo porque você crê que Jesus veio a esse mundo. Você não é salvo porque você está aqui na igreja congregando, mas você é salvo porque você crê no Evangelho, porque você crê que Jesus Cristo foi morto em teu lugar. Então veja bem, porquanto com uma única oferta, tem uma oferta somente para Deus, Jesus se ofereceu a Deus em nosso lugar, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Quem está sendo santificado? Você. Quando você creu em Jesus Cristo, quando você creu no Evangelho, quando você primeiro viu o seu estado terrível de pecador, e você acreditou na palavra de Deus, que Deus enviou o seu único Filho para te dar vida, para te dar a vida eterna, para perdoar os teus pecados, e você creu, o que acontece? Você vai sendo santificado. O Espírito Santo vai atuando na tua vida, e você vai deixando de lado aquelas práticas enganosas, você vai deixando de lado uma vida distante de Deus. E agora, a principal notícia é que quem crê no Evangelho já tem os seus pecados perdoados. A boa notícia agora é que esses olhos santos de Deus que estão em todos os lugares, que acompanham você, dia após dia, minuto por minuto, segundo por segundo, esses olhos santos de Deus agora olham para você, de uma forma diferente, você que creu no Evangelho. Agora Deus olha para você como filho, Deus olha para você com um olhar de perdão. Por mais que você tenha pecado, por mais que você cometa ainda seus erros, Deus olha para você e enxerga em você a santidade de Cristo, o sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado. Não há mais nenhuma condenação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Agora Deus, Ele aceita você, Ele recebe você, não porque você é bom, não porque você está fazendo tudo certo. Ele aceita você, Ele recebe você porque você creu em Jesus, você honrou Jesus com a fé, você acreditou no Evangelho, e você faz parte agora do povo de Deus, você foi incluído na igreja de Deus. O grau de exigência de Deus, sabe quando eu falei que Deus exige de você uma santidade absoluta? Ele exige que você não tenha nenhum erro. Agora Ele olha para você e Ele recebe a santidade de Cristo. Essa santidade absoluta de Cristo, ela é imputada naquele que crê. Então Deus olha para você e não vê culpa alguma. Deus perdoa os teus pecados, é Deus quem justifica. Não porque você é bom, não porque você tem boas obras, mas porque Jesus é bom e Jesus tem boas obras e Ele é
o teu representante. Ele fez tudo o que era certo. Ele comprou você, Ele resgatou você com o seu próprio sangue, Ele se apresentou diante de Deus como sacrifício. Quem crê no Evangelho tem uma vida plena, uma vida de paz. Se procura tanta paz, se procura tanta felicidade, tantas coisas. E eu digo que você que crê em Jesus Cristo, você já encontrou a razão para viver. Você conhece pessoas ansiosas? De repente você pode falar: eu não conheço, eu sou uma delas. Sabe por que vem a ansiedade? A ansiedade é aquela insegurança. O que vai acontecer? Eu preciso que aconteça logo as coisas. Sabe, você começa a viver para isso. Você começa a viver pela tua causa. Talvez você não compreendeu tão bem o Evangelho. Você já está seguro nas mãos de Deus. E é Deus que governa a tua vida. Deus governa a igreja, Deus governa tudo. E se você não compreender isso, se você não compreender que Jesus Cristo já fez o que mais você precisava, Ele tirou você das trevas e trouxe você para a luz, Ele livrou você da condenação eterna. A partir do momento que você compreende isso, esse não sei o que, que traz ansiedade à tua vida, passa a ser tão pequeno. Acaba a razão para você viver ansioso. Você aprende a esperar em Cristo. Você aprende a esperar no Senhor. Irmão, todo cristão, ele valoriza o que Deus fez para ele. Ele honra a Deus, ele louva a Deus. Vocês se lembram que Jesus falou para não andar ansioso por coisa alguma? Não, pastor, mas o meu caso é diferente. Bom, então tem que ter uma Bíblia só para você. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Porque o nosso problema já foi resolvido. A separação que havia entre nós e Deus já acabou. Quando Jesus morreu na cruz, o véu rompeu-se de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos conversar com Deus, apresentar nossa causa diante de Deus, porque Jesus intercede por nós. Por que viver ansioso? Entenda o Evangelho. Daqui a pouco acabou a tua vida. A nossa vida, ela vai embora rapidinho. E se você viveu na ansiedade, você perdeu a tua vida. Agora, se você viver em Cristo, se você compreender o Evangelho, viver mais a tua vida para o Senhor, viver para a glória de Deus, você aproveitou ao máximo a tua vida. E Jesus, Ele arranca toda a tua ansiedade e estende a mão dele para que você viva na segurança do Senhor. Ele cuida da igreja dele, essa é a promessa. Medo, né? Tem que vir com medo. Medo de ficar sozinho, medo de sair à noite, medo de ficar pobre, medo de um monte de coisa. E eu acho interessante que poucas vezes, quando a gente faz uma pesquisa de opinião pública, né, alguém fala que tem medo de ir para o inferno. Eu acho que esse seria o maior medo que o ser humano deveria ter. Porque se ele for para o inferno, ele vai passar a vida eterna no inferno. A condenação eterna. Então, como Jesus Cristo resolveu essa questão maior, agora nós já estamos com Deus, nós já começamos a vida eterna aqui na terra, então não precisa ter medo de nada não, irmão. Pode viver a tua vida tranquilo. Pode falar de Jesus, pode pregar o Evangelho, pode orar, pode interceder. Não tenha medo não tenha medo de viver. Viva para Deus, viva para a glória de Deus.
Jesus já comprou você, você já é um filho de Deus. Quem entendeu o Evangelho, quem compreendeu o Evangelho, ele sabe que a sua riqueza está em Deus. Quem entendeu aqui o derramamento de sangue de Jesus Cristo pela sua vida, ele sabe que a riqueza, o que ele mais precisava, já está ganho, já está, sabe, em tuas mãos. Acaba a avareza. Sabe o que é avareza? Aquela coisa de querer ter e ter. Sabe, a única coisa que você deve desejar ter é o Senhor na tua vida, é a vida eterna. Você não vai perder isso, não vai. Tema a Deus, sim. A Bíblia fala para você ser santo, como o Senhor é santo. Mas não fique se preocupando em acumular riquezas. Não fique se preocupando com isso. Não é que você não pode ter uma empresa, não é que você não pode ter algo. Não, você pode ter sim. Porém, eu digo para você que o grande valor, a virtude, a alegria verdadeira está em Cristo, que é o nosso tesouro. Amém. Ele é lindo, né? Jesus Cristo, poxa, é tão maravilhoso. Eu não sei se você deseja isso, de morar eternamente com esse Jesus Cristo que deu a vida para você. Ai, pastor, ninguém me ama, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Tem gente que vive falando essas coisas. Aí ele abre a Bíblia aqui e vê, puxa, Jesus Cristo, ele ofereceu a si mesmo por nós. Poxa, que amor! É esse o amor que eu precisava. Então você encontrou. É um amor que não pede nada em troca. É o amor que não se ensoberbece, é o amor verdadeiro, é o amor incondicional. E Jesus te ama e está acabado. A gente vê tanto a busca, né? Uma busca constante por felicidade. Nossa, e como tem isso, né? Alguém olha para o outro e fala, o que você quer? Eu quero ser feliz. Mas você já viu alguém feliz sem Cristo? Dura pouco, né? A alegria sem Cristo dura pouco. A alegria sem Cristo, ela não tem valor nenhum. A gente vê, né? Agora nós estamos vivendo na época da Copa do Mundo e as nações se reuniram lá na Rússia, aquela festa, bonito de ver. E aqueles homens lutam no campo e a torcida grita, e quando o time ganha, aquela torcida pula, e um chora porque perdeu e outro chora porque ganhou, né? E tá, tudo bem, legal, é bonito, é emocionante de ver aquilo. Mas quanto tempo vai durar a alegria do que ganhou o jogo? Daqui a pouco ele vai perder no outro jogo. Quanto tempo vai durar a alegria da nação que levar o troféu para casa? Somos campeões, né? Tá legal, a gente acaba gostando disso, é bom de ver, mas daqui a pouco acabou. Quanto tempo vai durar a alegria daquele que conseguiu tudo o que ele queria nessa terra? Ele conseguiu família, filhos, carro, casa, tudo. Parece que teve uma vida feliz. Porém, um dia a morte vai chegar. Um dia a morte vai chegar para você. E desse lado também, né? Não é só daqui, é daqui também. Nenhum vai escapar. O salário do pecado é a morte. E realmente, um dia nós vamos morrer. E ai daquele que morrer sem Cristo. Talvez teve uma vida até feliz aqui, ou aparentemente feliz.
viveu de aparência, das suas riquezas, das suas coisas. Mas um dia ele estará diante desse Deus justo e exigente. E ele vai exigir aquela santidade absoluta daquela pessoa. E ele vai passar aquela pessoa diante do trono branco. E Deus vai olhar para aquela pessoa e vai falar: eu não conheço você. E ela pode argumentar para Deus: mas eu tinha riqueza, eu ajudei os pobres, eu comprei um dia o remédio lá para a viúva que estava doente, eu fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai falar para ele: mas isso não resolve o teu problema. Eu quero a tua santidade absoluta. Essa pessoa não vai ter. E ali acabou a alegria. Ela irá ser condenada para sempre à escuridão, ao fogo que não se apaga, ao lixão eterno, à escuridão, onde não adianta clamar, onde não tem mais perdão, trevas eternas, condenação eterna. Ah, pastor, mas eu não acredito que vai ser assim. Então você não acredita nas Escrituras. E vai ter um momento daqueles que chegarão diante de Deus, e eles não vão ter nada de santidade para apresentar. Eles não vão ter riquezas. Mas eles vão ter uma certeza. Eles vão ter uma certeza que um dia Jesus Cristo morreu por eles na cruz. E que o sangue de Jesus Cristo os purificou de todo o pecado. Eles vão olhar para Deus e dizer: Deus, eu fui um pecador. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Mas uma coisa é certa, Senhor, eu criei no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu acreditei nele. Eu sei que Ele é o meu Salvador e para sempre vai ser, eternamente, porque esse sacrifício é eterno. Jesus se ofereceu de uma vez por todas. E aí você consegue entender quando Jesus Cristo veio a esse mundo, e estava lá o João Batista batizando. Eu preguei isso domingo passado, e de repente ele vê Jesus, João 1:29, e aquelas pessoas que estavam ali em volta de João, elas estavam se arrependendo, elas estavam reconhecendo que eram pecadoras, porém não tinha uma solução. E você, pecador, que realmente se reconhece como pecador, você que sabe que não merece a vida eterna, você que sabe que está em maus lençóis, que você está numa vida terrível, ouça essas palavras do profeta João Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa mais se preocupar por causa do teu pecado, por causa do teu erro contra Deus. Jesus Cristo é apresentado diante de você, diante dos teus olhos. E o próprio Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E ele disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele já fez o sacrifício, ele já derramou o seu sangue, ele já morreu na cruz pelo seu povo. O que você precisa fazer é crer, é acreditar que Jesus, Ele veio e que Ele derramou o seu sangue por você, pela tua vida. Você precisa se arrepender dos teus pecados e aprender a amar Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento.
Eu quero orar com você. Pode ser que essa palavra falou com você. O que eu sei é que é a palavra de Deus e que realmente nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Mas não é só nesse momento você ouvir a palavra e falar, poxa, realmente isso é uma verdade. Mas o chamado de Deus, o ultimato de Deus, é para que você se arrependa e se volte a Ele, e caminhe com Ele, e sirva a Ele, cultue a Ele. Você não é importante, Jesus é importante. Você pode estar morto, mas Jesus Cristo te dá vida, para que você creia no Evangelho.